Quando você entra no jogo de realidade virtual altamente avançado, Newgate D. Escolhe o personagem que deseja incorporar, seja um monstro, uma criatura amigável, um humano ou mesmo um senhor. Depois de fazer sua escolha, você pode fazer o que quiser dentro do jogo. Alguns podem procurar derrotar monstros, outros podem criar armas lendárias, e você pode até construir relacionamentos amigáveis. Infelizmente, quando os jogadores tentam sair, eles não conseguem encontrar o botão de saída, prendendo-os dentro do mundo virtual. Para piorar a situação, aqueles que perecem dentro dela também morrem na realidade. Então, o herói aguardado aparece. Seu nome é Shin, que se levanta para desafiar o jogo. Ele começa sua jornada lutando por vários níveis, até chegar ao chefe final. A batalha é travada pelo golpe e no final, Shin emerge vitorioso, acreditando que ele terminou o jogo. Ele abre a lista de jogadores e descobre que todo mundo já se saiu, então ele suspira em alívio e diz: adeus, Newgate, vamos ver outra coisa agora. Mas a porta que aparece atrás dele emite uma luz ofuscante, e Shin cai, inconsciente. Ele acaba em uma sala espaçosa, cercada por tudo fisicamente como se fosse real. Ele abre o menu do jogo novamente e descobre que suas estatísticas, habilidades e títulos ganhos com o chefe final aumentaram 10 vezes. Ele conclui que esses números são prova de que concluiu o jogo e procura o botão de saída, mas não pode encontrá-lo. Até a lista de jogadores não funciona. Ele grita em vão, depois se acalma e pega um pequeno dispositivo parecido com um pássaro, aparentemente um rastreador de localização doméstica, e o segue. Enquanto ele caminha, ele percebe fotos penduradas aqui e ali na cidade que não estavam lá antes. Ele continua até chegar à casa, onde 3 pessoas estão na porta de uma mulher, tentando sequestrá-la pela força. Assim que eles a arrastam para fora, um enorme javali aparece, fazendo com que eles fugissem e entrem em pânico enquanto ela chega à vítima. Shin pula na frente dele e dá um chute poderoso que o derruba no chão. A garota se levanta, visivelmente perturbada, então Shin a leva para dentro e a tranquiliza. Duro bem no pai for sentotuni mim duro Watson. Ela diz a ele que os homens a estavam interrogando sobre sua professora Rose e que eles pretendiam sequestrá-la. Ela se apresenta como Tara e pergunta: você não se lembrava de nada sobre a casa? Isso não significa que você conhece meu professor? Shin pergunta sobre a aparência da professora, e ela diz que tem pouca estatura, com cabelos prateados e pele clara. Ele memoriza isso para lembrar que ela é Elif. Tara pergunta como Shin sabia disso, e ele responde que eles são apenas memórias antigas. Ela tenta convencê-lo sobre o lugar de Rose, mas ele se recusa. Considerando-a uma figura importante perseguida por muitos, Tara exige que ele pague 1000 ienes para alcançá-la com uma mensagem. Shin pega uma pequena moeda do bolso e diz que não tem a quantidade, mas promete reuni-la. Tara fica chocada e informa que a moeda aprimora a magia e vale nada menos que 10 bilhões de ienes. Quando Tara pergunta a Shin quem exatamente você é, Shin ficou confuso com o valor da moeda excedendo 1 milhão e respondeu: sou um aventureiro da linhagem humana de Samian. Tara ficou ainda mais surpresa e disse: como isso é possível? Todos os Samians desapareceram 500 anos atrás em um incidente estranho, marcando o início da Era da Prosperidade. Como você ainda está vivo depois de todos esses séculos? Ainda mais surpreendente, 5 Samians desapareceram junto com muitos outros. Shin então deduziu que eles estavam no futuro 500 anos dentro deste jogo. Ele concordou com Teria que ela transmitiria sua mensagem. A sua professora subiu apenas uma explicação, nada mais, e que ela poderia usar a moeda para seus próprios propósitos, considerando que ela era uma elfo. Ele perguntou a ela sobre o motivo dos rituais de proteção que Rose havia imposto, e ela respondeu que os elfos com cabelos azuis sempre tinham sido amaldiçoado para atrair monstros. Portanto, Rose ergueu uma barreira para repeli-los. Scrabble. Então Shin perguntou a ela: se o cabelo do elfo é azul, qual é a verdadeira cor dos cabelos de Rose? Teria respondeu era originalmente prateado, mas mudou com o tempo. Naquele momento, Shin percebeu que ela era amaldiçoada e tranquilizou-a. Não se preocupe, eu tenho uma mágica de purificação capaz de levantar a maldição. Apontando para um pequeno fio de seus cabelos em mudança, ele sentiu algo antinatural. Mas Teria estava tão feliz que ela derramou lágrimas de felicidade. Ela não o viu lavar o cabelo há 100 anos. Os dois saíram juntos para garantir que os monstros não estivessem se reunindo ao redor da barreira, e Shin garantiu que eles não se aproximassem novamente. Então ela perguntou a Teria: o que você fará? Ele respondeu: eu irei explorar a vila. Ela entregou a ele uma carta de recomendação que abriria portas para ele sem inspeção, e, de fato, na vila, Shin passou antes da rotação, sem ser parada ou inspecionada. Ele então decidiu se juntar à guilda do caçador, e esperou sua vez.
até que o secretário convocou para o líder. Uma conversa se seguiu sobre a carta que teria havia apresentado, e o líder também levantou sua carta. Percebendo que continha um brilho mágico, ele disse: enquanto sua carta brilha e vagou, é realmente genuína. Esta carta abre as portas do Estado sem inspeção, e pode até organizar um público pessoal com o rei. Shin prometeu mantê-lo seguro e recebeu seu cartão de associação mais baixo. Nossa! A guilda o designou a uma missão de coleta de ervas. Ele foi para a floresta e passou muito tempo sem sucesso, pois essa missão já foi para iniciantes, mas agora se tornou uma das tarefas mais difíceis. No entanto, um movimento em seu radar chamou sua atenção. Então ele o seguiu para encontrar um monstro lendário, classificado em 359, com carruagem ereto ao lado dele. Dizia-se que aqueles que o enfrentam nunca sobrevivem. Apesar de seu tamanho enorme, o monstro era rápido e seus reflexos brutais. Então Shin lutou sem sucesso. Então ele se lembrou do selo de energia preso no monstro, quebrou-o, desencadeou sua arma escondida, e o monstro ficou impressionado com o primeiro ataque e caiu morto. Shin tentou pegar a espada voadora do monstro, mas não conseguiu. A espada acelerou em direção ao Palácio Real. Shin se contentou com uma pedra preciosa rasgada do monstro e voltou para a cidade, onde os aventureiros estavam se reunindo ao redor da espada voadora. O guarda disse-lhe que o monstro que ele derrotou havia enviado a espada, e quem o trouxe deve ser poderoso. Shin sentiu o peso do que havia feito, e se retirou rapidamente para a guilda, onde conheceu o secretário que o informou de uma reunião de emergência chamada devido às notícias do monstro Jack Cielto aproximando da cidade, mas Shin solicitou que a reunião fosse cancelada, dizendo: eu derrotei o monstro, e sua pedra está aqui na minha mão. Isso ilumina Canela. Quando a garota ouve, ela fica chocada. Então outra garota chamada Alice chega, e a secretária diz a ela o que Shin disse. A Alice também se surpreende, mas ela diz a ele: se você é sério sobre o que está dizendo, a energia do Jack Beast deve ficar presa na pedra, e precisamos verificar isso. O secretário então o leva para um exame. Durante isso, Shin pergunta a Alice se essas bestas sempre aparecem assim ou não. A garota responde: não. Essas são bestas raras nascidas da energia negativa que se forma das pessoas depois que elas morrem. No entanto, a floresta não contém energia mágica suficiente para que tais bestas apareçam. Aqui, diz Shin, isso significa que é uma besta lendária e extremamente rara para aparecer, certo? A garota concorda e, em seguida, ambos ficam chocados e dizem a ele: se o que você está dizendo é verdade, isso significa que você tem a força de um grupo de Henkei, e não sozinho. Shin pede que eles mantenham esse assunto em segredo entre si, para não atrair mais atenção dos outros, então fica esperando o resultado. Uma pessoa entra no lugar, que é realmente temido, e fica ao lado de Shin. Quando Shin olha para sua lança, ele a reconhece imediatamente. Essa lança amaldiçoada, fenômeno, que pode superar o poder de muitas superarmas, significa que esse aventureiro não é comum, mas um lutador muito feroz. O garoto senta-se com Shin e se apresenta dizendo: meu nome é Feloso e há quanto tempo você está na guilda? Shin responde: sou um iniciante completo, acabei de me juntar exatamente 2 dias atrás. Feluz responde: mas sua armadura não mostra que você é um iniciante. Você é um lutador experiente e, embora não me conheça o meu nome, deve ser iniciante. Como eu te disse, meu nome é Feloso e eles me chamam de vampiro porque me livro dos zumbis. Shin, brincando, aponta para a pele de Felos, e todos ficam surpresos com o quão Shin faz isso com ele. Mas Felos brinca facilmente e eles se familiarizam. Então Shin pega um livro e lê sobre o reino, e quando ele conecta os eventos, ele conclui que os habitantes deste mundo são os mesmos personagens que os jogadores costumavam escolher, mas agora, eles são pessoas com suas próprias mentes, controladas por ninguém. Enquanto vaga, Shin conhece uma garotinha chamada Millie, e a conhece. Ela diz a ele que há uma raposa na floresta que precisa ser salva. Feloz vem levá-la, mas Shin não entende como essa garota sabia sobre a raposa na floresta, ou por que ela não contou a Feloz. Ele vai para a floresta e encontra um templo em um local específico, protegido por uma barreira mental que diz a Shin para sair, mas, devido à sua força, ele entra facilmente. No interior, ele encontra a raposa presa em um círculo mágico quase morto, e a resgata. De repente, numerosos monstros aparecem, e Shin começa a lutar com eles um por um. Então, mais 2 criaturas emergem do nada, os porteiros que eram estátuas, mas se transformaram em lobos poderosos. Um ataca Shin com fogo, o outro com gelo, ambos excedendo o nível 600. Shin usa sua técnica de encadernação de sombra,
Mas as duas raposas não são oponentes fáceis, pois ativam uma capacidade que literalmente transforma a área em sombra. Eles o atacam novamente e ele mal escapa, incapaz de localizá-los. Para derrotá-los, Shin deve usar todo o seu poder. Mas isso prejudicaria a raposa, então, ele o coloca de volta no círculo mágico para liberar sua força livremente, sem arriscar ferimentos na raposa. De fato, quando ele usa todo o seu poder, as duas raposas são ligadas por correntes sagradas e derrotadas em um único ataque. Ele então conhece Nawa, a pequena raposa, e diz a ela que ela é um monstro raro que assumiu a forma humana no jogo, chamada The Racial Zeal, mas ela se apaixonou por ele, e eles se tornaram um par. Por outro lado, Rose recebe uma mensagem dizendo que Shin voltou, deixando-a chocada. Shin então decide voltar para a guilda, para informá-los sobre o grande número de monstros da floresta. Mas ele não quer mencionar nada sobre a raposa. Ele propõe um contrato com eles, permitindo que ele esconda suas verdadeiras habilidades e níveis. A Fox concorda e o contrato é selado. Ele então a nomeia Yuri. Mais tarde, uma mensagem chega de terra, informando que sua mensagem chegou a Rose. Shin está muito feliz, e retorna à guilda para relatar o que aconteceu. Shin foi empreender uma nova missão, percebendo que não foi classificada de acordo com as fileiras habituais. Ele percebeu que pertencia à instituição onde Miley residia. Então decidiu ir, ambos para satisfazer sua curiosidade sobre ela e passar o tempo. Ele foi para a igreja, onde conheceu uma freira que ficou surpresa com seu acordo com a tarefa. Ela garantiu que ele era capaz de ajudá-los, mas ele respondeu que só concordaria depois de aprender seu objetivo primeiro, e que ele também veio a perguntar sobre Miley. A hesitação da freira vacilou, e ela garantiu que Miley ainda estava na instituição. Shin então informou que ele havia cumprido o pedido de Miley sem vê-la desde então. Logo depois, a freira trouxe Miley, que correu para abraçá-lo no momento em que o viu. Encantado, a freira comentou: "Você deve ser um bom homem." Miley não se aquece facilmente para as pessoas. Shin explicou que a raposa que ele salvou anteriormente era a mesma que havia pedido sua ajuda. Ele então questionou a freira sobre o propósito da missão. Ela respondeu que eles precisavam de alguém com uma habilidade específica para ensinar aos outros. Shin deduziu que estava curando, mas ela o corrigiu. Foi purificação. Admitindo sua dificuldade, Shin tranquilizou-a de que era bastante simples, desde que houvesse algo em troca. A freira ficou desconfiada, assumindo que ele exigiria pagamento, mas Shin disse que tudo o que eu quero é conhecer a força de Miley e as informações mais recentes que você recebe. A freira ficou intrigada, mas Miley afirmou sua confiança nele, então a freira concordou. Então ficou claro que Miley possuía a capacidade da previsão. Ela costumava ter visões que se tornavam realidade. Se não fosse pelo sigilo que a cercava, outros a teriam explorado, então a igreja mantinha seu assunto confidencial. Shin também aprendeu que um aventureiro da guilda estava protegendo a igreja, e deduziu Phyllis, como todos os temiam, e ninguém ousou aceitar a missão diante dele. Mais tarde, Shin saiu e sentou-se com as crianças, onde duas meninas se aproximaram dele, perguntando: "Você é quem vai nos ajudar? A freira nos disse que você é gentil e nos salvará." A confusão cruzou o rosto de Shin, e um deles explicou que o líder da seita pretendia exterminar os da ganância e do amor por dinheiro. Compreendendo a situação, ele voltou para a freira, que o apresentou à garota que ele ensinaria. O nome dela era Alice. Shin perguntou a ela sobre os locais mais comuns onde os zumbis apareceram, e ela respondeu: as planícies fantasmas. Especificamente para aprender, ela precisaria derrotar 200 zumbis, cada um com um nível acima de 150. Alice segurou a esfera sagrada, e Shin também carregou uma. Quando Phil chegou, ele ficou impressionado com a maneira como Shin poderia derrotar 200 zumbis enquanto protegeu Alice simultaneamente, então ele foi para o local com eles. Shin e Phil começaram a eliminar os monstros, enquanto o nível de Alice aumentou rapidamente até chegarem à barreira montada pela guilda para proteger o resto da floresta, pois os monstros além dela eram extremamente perigosos. Lá, eles se separaram. Shin e Yuri ficaram com Alice, enquanto Phil e Shin se moviam em direção a um novo grupo de monstros, superando-os facilmente. Em outros lugares, a princesa Ryan e sua comitiva lutaram contra os escalves do monstro, e mal conseguiram derrotá-lo. Eles ficaram surpresos quando o elfo com salto de prata chegou, assumindo o comando do segundo grupo e salvando os combatentes. Então, Rose apareceu e rapidamente avaliou o supermonstro antes de se virar para ajudar, restaurando sua energia antes que o monstro renove seu ataque. Com um movimento rápido, ela salvou a todos e depois lançou um feitiço que curou suas feridas em segundos, limpando a área para garantir que estava livre de perigo. O comandante ficou surpreso com as habilidades extraordinárias de Rose, pois sempre consideraram o Rank S como o mais forte entre as espadas humanas. Assim,
Rose merecia uma sublime máscara humana. Por outro lado, Phil e Alice invadiram o campo de batalha, conseguindo derrotar um monstro de um tipo semelhante. Após a batalha, uma aura dourada envolveu Alice, e ela ouviu vozes em sua mente declarando que Shin havia adquirido uma nova habilidade. Naquele momento, uma aura apareceu no céu, desenhando as almas dos monstros derrotados. Os detritos logo se reuniram para formar uma besta colossal, que quebrou a barreira com um único ataque. Todo mundo fugiu ao soltar um rugido ensurdecedor, revelando os restos esqueléticos ao redor. Shin ficou com uma expressão resoluta, e Phil sugeriu fugir, mas Shin recusou, dizendo: "Eu devo matar essa besta agora. Se continuar, ameaçará a cidade." Ele desencadeou uma tremenda aura, e Phil agitou isso, canalizou sua energia para melhorar seu poder, entrando assim no confronto. Yuri parecia apoiá-lo, então ela usou magia de fogo. Shin decidiu lançar um ataque enorme final, causando uma explosão que eliminou um grande número de monstros. Mais tarde, a batalha aumentou entre Shin e Rose contra o chefe, então eles se juntaram à mão lado a lado, desencadeando uma aura gigante que aniquilou todos na área em um único segundo, restaurando a energia de Yuri. Somente o chefe permaneceu, então Shin desenhou a espada mais forte que possuía, e com todo o seu poder, ele o derrubou. O monstro desapareceu no ar, deixando para trás a pedra. Naquele momento, Shin disse a Rose o que havia acontecido, e ela confirmou que todos os personagens coadjuvantes, incluindo Rose, haviam se elaborado e desapareceu. Eles concordaram que, quando ele desapareceu, deveriam desaparecer também, mas não o fizeram. Em vez disso, eles o procuraram por um longo tempo em vão, até que cada um continuou com suas vidas. E Rose voltou ao Templo da Lua. Mudamos para Hayun e seus companheiros, que chegaram à localização de Shin e encontraram devastação. Eles perceberam que a aura que apareceu era devido a ele e se levantou. Eles encontraram a espada que causou essa destruição, que o guarda descreveu como pertencente a alguém louco o suficiente para deixar uma arma tão poderosa aqui. A arma tem uma gravura de águia e é criada apenas pelo lendário ferreiro, o humano exaltado mais forte da Era Próspera. Como você deve ter adivinhado, o ferreiro era Canela, mas ninguém sabia, exceto Rose. Depois disso, Phil sentiu uma aura perigosa se aproximando deles enquanto corria. Ele rapidamente desceu em direção a Alice, dizendo-lhe para se esconder, dizendo que o que estava por vir não era um monstro natural. Mas, no final, verificou-se que as chegadas eram apenas caneleiras e rosa. Alice finge de extrema tensão, e todo mundo se senta para descansar após a batalha. Phil começa a conversar com Shin, e pede que ele conte tudo sobre si mesmo, e como ele possui um poder tão imenso. Shin pretende mentir, dizendo que Rose foi quem derrotou os monstros e concedeu-lhes magia de aprimoramento. Mas Phil tenta atacá-lo com sua arma. Shin então exibe velocidade surpreendente em sua reação. Phil diz a Shin que sabe que está mentindo e insiste em conhecer a verdade. E quem é a pessoa que fez Rose? O personagem mais forte se curvar a ele. Então Shin confessa tudo, e diz a ele que ele pertence aos humanos superiores, contando toda a sua história. Depois disso, ele pergunta se há histórias ou livros de história que falam sobre os humanos superiores. Phil informa que os humanos superiores são considerados governantes devido ao seu grande poder e habilidades. Shin observa que ele não é tão poderoso quanto eles pensam, mas ele está completamente confiante em suas habilidades de ferraria. Phil fica surpreso ao saber que Shin é um ferreiro. Depois disso, todo mundo descansa, e depois volta à cidade. Phyllis diz a Shin para não se preocupar com os assuntos da igreja, dizendo que ele vai lidar com tudo a partir de agora. Ele dá a Shin uma carta mágica, e diz para ele entrar em contato com ele sempre que precisar. Depois, Shin retorna com Rose ao Templo da Lua. Enquanto Tara estava falando, ela ficou surpresa ao ver Shin, e perguntou quando eles se conheceram. Shin respondeu: "Vamos comer primeiro, depois vou lhe contar tudo." Tara exclama surpresa: "Espere, você também está se juntando a nós para jantar." Rose responde com um sorriso: "Eu não te disse, Shin é dono deste lugar." Tara está chocada e diz: "Mas o proprietário deveria ser um humano ranking alto." Shin ri e responde: "Eu disse antes, mas você não acreditou em mim." Então todo mundo se senta até uma refeição, preparado a partir de bestas sagradas e plantas raras. Tara sentou-se em um silêncio atordoado, cercado por uma humana de alta raça e uma raposa da linhagem racial, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. No dia seguinte, Yuri acorda em sua forma humana, pois os seres com rabo de raposa podem se transformar em humanos. Agora capaz de falar, Shin pergunta a ela por que ela estava no templo abandonado. Ela responde que estava descansando lá depois de lidar com desastres naturais, mas de repente adoeceu e quase morreu.
se não fosse pela intervenção de Shin. Durante a conversa, Rose diz a Shin que há uma figura importante que ele deve conhecer. Um dos monstros que anteriormente apoiava Shin, chamado Gerard. Shin fica chocado porque sabe que esse tipo de monstro normalmente vive não mais que 150 anos, mas Gerard está vivo há 500 anos. Rose explica que o desejo de Gerard de conhecer Shin é a razão pela qual ele permaneceu vivo. Shin decide que seu próximo destino será o reino de Gerard. Rose sugere que eles estabeleçam uma aliança telepática para facilitar a comunicação entre eles, e eles tenham sucesso. Depois, Rose decide relatar os monstros derrotados à guilda, enquanto Tara escolhe ficar no Templo da Lua. No entanto, Shin informa que eles levarão o templo com eles. Shin entra no arsenal para reabastecer o estoque de armas e cria um conjunto de espadas, incluindo lâminas lendárias mais fortes que a espada mais poderosa do reino. No dia seguinte, Shin leva Tara com ele para a cidade pela primeira vez. Tara fica impressionada com tudo que vê, então eles vão para a guilda para emitir um cartão de associação para ela. Durante isso, Shin pergunta à secretária sobre a Era da Prosperidade, mas ela informa que não pode fornecer nenhuma informação sobre isso. Ela também diz a ele que, apesar de suas grandes realizações, ele foi promovido apenas por uma classificação para evitar controvérsias. Shin concorda e informa que seu próximo destino é o Reino Monstro. Eles assumem uma missão para escoltar mercadorias até uma cidade perto de seu destino. Eles esperam até que o cartão de Tara seja emitido e, durante esse período, passeiam um pouco e desfrutam de comida. Mais tarde, eles visitam a igreja e aprendem que Alice se tornou sua cuidadora e que a igreja não será demolida. No entanto, o perigo ainda se esconde do ex-padre que pode se vingar. Shin presenteia-lhes amuletos mágicos para proteção, e em seguida, brinca um pouco com as crianças antes de retornarem para coletar o cartão. Shin dá a Tara uma pedra de teletransporte instantânea, ativando-a para o Templo da Lua, e eles se teletransportam em momentos. Ele então mostra a ela que o templo foi transformado em um pequeno colar graças à magia. Eles então seguem para o local da missão, e conhecem seus companheiros, um lagarto guerreiro, uma garota de cabelos vermelhos e um comerciante anão. Ao mesmo tempo, uma reunião de emergência está sendo realizada no reino após o desaparecimento do Templo da Lua. Com o rei expressando grave preocupação, a história retorna aos nossos heróis. Enquanto o guerreiro lagarto discute a possibilidade de enfrentar bandidos, Shin explica a Tara que os deveres de guarda geralmente exigem combate, seja contra humanos ou monstros. Shin sugere que cada um aprenda sobre as habilidades do outro para aumentar suas chances de sobrevivência. E assim, o lagarto é um lutador de samurais, que não usa magia. A menina de raça vermelha é especializada em magia de aprimoramento. Tara usa magia de cura e tem algumas habilidades de arco e flecha. Quanto a Shin, ele é um samurai, um mago, e possui habilidades excepcionais em vários campos. Enquanto Shin e seus companheiros estavam indo para a nova cidade, o Lizard que o acompanhava começou a recontar detalhes sobre a cidade e as guildas dentro dela. Shin ficou surpreso e encantado ao mesmo tempo, pois os nomes da guilda faziam parte de um jogo antigo que ele conhecia, e ele ficou ainda mais surpreso ao saber que uma cidade inteira havia sido construída em torno dessas guildas. De repente o carro parou e eles partiram para encontrar bandidos bloqueando seu caminho. Shin ordenou que todos voltassem ao carro, garantindo-lhes que ele e o lagarto lidassem com a situação. Quanto a Tara, ela se escondeu de medo, lembrando a pergunta anterior do lagarto para ela. Você já matou alguém antes? Ela começou a tentar reunir sua coragem. Shin e o lagarto concordaram em atacá-los, enquanto o líder do bandido zombava deles e exigia sua rendição. Os bens e a Tara, a raiva de Shin eclodiu, e uma aura demoníaca escura e sinistra apareceu ao seu redor. Tara notou dois inimigos escondidos entre as árvores, então ela desenhou a arma e as matou. Enquanto isso, o lagarto desembainhou sua espada mágica e começou a lutar com grande habilidade. Tara também usou a magia de velocidade e aprimoramento para matar seu oponente com um único ataque. Shin desencadeou sua raiva nos inimigos restantes até chegar ao líder, a quem ele amarrou e começou a interrogar. Por ameaça, o líder confessou que alguém da igreja havia enviado, lembrando Shin de Alice, e as palavras da freira sobre a tentativa do padre de assumir o controle da igreja. Depois disso, eles chegaram à cidade de anões, onde foram homenageados. Decidiram comprar uma nova carruagem para viajar. O dono da loja disse a eles que precisavam de cavalos fortes para puxar a carruagem, ou eles poderiam usar monstros se pudessem domar. Shin entrou em contato com Rose,
que o informou que logo terminaria seu trabalho no reino e iria até ele dentro de um dia, levando um monstro para puxar a carruagem. Enquanto isso, Rose falou sobre o estado do Palácio Real, como todos estavam assustados após a realocação do templo, e ficou encantada por tê-los em grande tensão, até mesmo rejeitando tentativas de recrutamento e propostas de casamento de outros reinos. No dia seguinte, Rose chegou, mas ela trouxe consigo um monstro sagrado enorme, do nível 751. Shin ficou chocado, e disse que o que ele queria era um monstro para puxar a carruagem, não uma que poderia puxar um reino inteiro. No entanto, Rose o tranquilizou, explicando que o monstro poderia encolher seu tamanho usando a magia da ilusão, e de fato, o monstro se reduziu até que se tornasse o tamanho de um pequeno animal. Rose os apresentou ao monstro chamado Kajiro e contou a ele sobre suas habilidades, pois poderia usar magia de ilusão e magia de raios, e assim eles começaram sua jornada em direção ao reino dos monstros. Embora o monstro que Kajiro tivesse encolhido em tamanho usando a magia da ilusão, sua aparência ainda chamou a atenção dos transeuntes na cidade. Enquanto continuavam sua jornada, Yuri começou a conversar com Kajiro, perguntando sobre seu passado. Kajiro compartilhou sua história, explicando que, quando era jovem, morava com sua mãe na Montanha Sagrada e a governava juntos. No entanto, esta vida não durou muito. Um dia, um poderoso aventureiro os atacou e conseguiu derrotar sua mãe. Kajiro mal escapou e foi encontrado por uma garota elfa que salvou e cuidou disso. Depois disso, Kajiro trabalhou duro para se fortalecer, passando muitos anos treinando até finalmente voltar à montanha mais forte do que antes. Rose concluiu que Kajiro não tinha medo dela quando se conheceram, devido à sua força. Mas Kajiro esclareceu que a verdadeira razão era que ele cheirava a subir o mesmo perfume transportado pelo Zentavon. Elfo que o salvou, os olhos de Tara se arregalaram de surpresa, quando ela se lembrava de como, quando era pequena, encontrou um monstro ferido e se importava com isso, mas de repente desapareceu sem que ela veja. Novamente, apesar de sua longa busca, todo mundo então percebeu que Tara era a garota elfa que salvou Kajiro em sua infância. Rose se ofereceu para transferir a propriedade de Kajiro para Tara, já que os dois se conheceram há muito tempo. Com as duas partes concordando, o contrato entre Rose e Kajiro foi dissolvido, e Tara formou um novo contrato com ele. No entanto, o poder de Kajiro foi tão imenso que Tara desmaiou depois que o contrato foi feito, levando todos a decidir descansar e continuar sua jornada pela manhã. Naquela noite, Shin sentou-se com Rose e disse a ela: "Você transferiu a propriedade de Kajiro para Tara para protegê-la a Tulin, não é?" Ela respondeu com um sorriso: "Sim, eu não estava confortável em deixá-la sozinha, mas com Kajiro por perto podemos confiar nele." Shin sorriu gentilmente e disse a ela: "Como para mim, em tempos difíceis, não encontro ninguém para confiar, mas você..." Rose estava extremamente feliz com suas palavras, e sua alegria parecia esmagadora. No dia seguinte, eles retomaram sua jornada, até que duas pessoas se aproximaram deles. Shin sentiu um poder esmagador emanando deles, mas Rose o tranquilizou, dizendo que havia pedido a Gerard para enviar reforços, e eles eram seus netos. Shin encolheu a carruagem usando sua magia, e também encolheu o próprio Kajiro do tamanho de Yuri. Então todos eles seguiram juntos, até finalmente chegarem a Gerard. Ele os recebeu, Gerard, calorosamente, e Shin disse a ele: "Eu não esperava que você ainda estivesse vivo." Gerard riu em resposta, respondendo também não, mas tinha certeza de que te veria novamente. Então ele os apresentou a Gerard aos presentes, dizendo: "Este é o meu 8º neto, o atual rei dos animais, apelidado de Wolf King, e esta é minha filha, Kaori. Os outros 2 são meus assistentes." Todos se conheceram e começaram a relembrar batalhas anteriores, quando lutaram juntas contra os bestas mais ferozes. Uma batalha foi tão horrível que eles perderam a conta dos animais que mataram, mas eles acabaram sobreviverem milagrosamente. Eles voltaram ao presente, e Gerard riu e disse: "Esses eram os dias da nossa juventude. Eu nunca pensei que sobreviveríamos naquela época." Então, ele se virou para Shin e disse: "Vamos falar seriamente. Você não sabe quanto tempo estou esperando por esta reunião. Eu só tenho 1 mês para morar. Sinto que as mudanças físicas indicando meu fim estão próximas, mas estou feliz porque vou cumprir meu desejo final." Shin perguntou a ele surpresa: "E o que é?" Gerard respondeu a ele com um olhar resoluto: "Para lutar com você, Shin. Você sempre foi o maior guerreiro que já conheci em minha vida. Quero saber se minha força, na qual sempre me orgulhei, vou me sustentar contra você." Inicialmente, Shin relutava em cumprir seu pedido, mas no final, ele concordou com o respeito por seu desejo. Rose ouviu a conversa de longe, e a tristeza venceu, porque temia que o fim de Gerard estivesse nas mãos de Shin. Gerard continuou sua conversa com Shin, dizendo:
Ainda não contei a nenhum dos meus seguidores, mas pretendo ser honesto com eles. Meu 8º neto é forte e humilde, e ele será o melhor para tomar meu lugar. Shin perguntou a ele, você não está se arrependendo de algo? Sorriu Gerard e disse, meu único arrependimento é que ainda não lutei com você. Então ele reuniu seus seguidores e contou seu desejo, e todos aceitaram sua decisão, exceto Kaori, que explodiu em lágrimas. Você não vai tentar detê-lo. Eu não quero que ele morra. Mas todo mundo permanece em silêncio, enquanto seu avô gentilmente disse a ela, Kaori, eu vivi muitos anos, durante os quais vi muitos de meus filhos e netos morrerem. Diante dos meus olhos, minha hora chegou agora, e quero que você testemunhe esta batalha, e tenha orgulho dela depois. Com o passar dos dias, Shin trabalhou na reparação da arma antiga de Gerard, melhorando-a para se tornar mais forte do que antes. Gerard agradeceu e perguntou sobre suas intenções com Rose, e se ele havia encontrado uma maneira de retornar ao seu próprio mundo. Shin respondeu, Ross, voltarei, pois essa é a única razão pela qual fiquei até agora. Então a hora do duelo chegou, Gerard se despediu de seus netos, confiou-lhes os cuidados do reino, e então ele e Shin foram para a floresta. Eles adotaram suas posições de luta, e a feroz batalha começou, trocando golpes poderosos que destruíram a floresta circundante. Shin tentou atacá-lo, mas perdeu em vez disso cortando inúmeras árvores, enquanto Gerard counter-ataque mais uma vez. Durante a luta, Gerard disse a Shin, essa batalha não lembra nossos dias há 500 anos. Shin respondeu com um sorriso, parece que foi ontem. Os dois lutaram com um intenso entusiasmo, surpreendendo os espectadores com seu imenso poder. Rose observou que a verdadeira luta ainda nem começou, tudo isso é apenas um quente. O duelo continuou, e Gerard disse a Shin, embora eu tenha desenvolvido novas técnicas e treinado extensivamente, eles não te afetaram como eu esperava, mas tudo até agora acabou de jogar. Agora é a hora de ficar sério. Com isso, Gerard desencadeou seu verdadeiro poder e se transformou em sua forma de besta. Shin tentou usar magia de raios contra ele, mas Gerard desapareceu e reapareceu atrás dele com uma velocidade surpreendente. Atacando mais uma vez, Shin milagrosamente conseguiu bloquear o ataque e depois se retirou apenas para encontrar Gerard preparando um golpe final, dizendo, eis que essa é a minha técnica final. A excelência lendária. Gerard desencadeou imenso poder sobre Shin, que tentou bloqueá-lo, mas Gerard o pegou desprevenido com outro ataque por trás. Eles trocaram golpes ferozes, utilizando tudo o que haviam aprendido ao longo de suas vidas. Então Shin voou alto, murmurando para si mesmo, subestimei Gerard e não o lutei com minha força total, agora é a hora. Ele reuniu todo o seu poder, e o desencadeou, enquanto Gerard também usou a excelência lendária mais uma vez. A partir da intensidade da colisão, a espada de Shin e as manoplas de Gerard quebraram, que era exatamente o que Gerard havia planejado. Ele apareceu atrás de Shin e disse, eu ganhei, mas de repente sua força diminuiu, e ele voltou à sua forma humana, dizendo que, se dependesse de mim, eu teria derrotado você, mas parece que esse é o meu fim. Shin respondeu, infelizmente eu não esperava que você atingisse esse nível, você realmente cresceu e se tornou mais forte. Gerard sorriu e disse, fico feliz por finalmente ter conseguido enfrentar você e ter um ataque bem-sucedido, mas tenho um último pedido. Mostre-me seu verdadeiro poder, não o que você exibiu. Shin recuou levemente e soltou sua verdadeira aura, que subiu para os céus. Gerard disse em espanto, eu sabia que você era forte, mas não nessa medida. Este é o meu professor. Então ele respirou o último suspiro antes de Shin. Shin levou seu corpo ao topo da montanha e se dirigiu a seus seguidores, dizendo que você deveria se orgulhar dele. Gerard alcançou um nível de força que lhe permitiu conseguir uma grande façanha, combinando um humano supremo. A tristeza do reino se transformou em orgulho e alegria por seu destino. Mais tarde, eles enterraram Gerard, em meio à dor de todo o reino. À noite, Rose estava sentada ao lado de Shin, que estava perdido em pensamento no local onde costumava se encontrar com Gerard. Ela o abraçou e disse, parece que você está prestes a desaparecer. Shin chorou e respondeu, eu sabia que esse era o desejo dele de morrer em batalha, e ainda assim concordei. Eu não sabia que perder meu amigo machucaria isso. Rose o confortou, dizendo, você cumpriu seu dever agora. Solte tudo em seu coração. Foi realmente um momento comovente. Com o passar dos dias, Shin apareceu ao lado de Tara e Rose disfarçado, querendo conhecer um homem chamado Dragon.
um dos ex-seguidores de Shin que agora se tornaram representante do reino de Clint. Eles decidiram ir à área designada para figuras importantes que participaram do funeral. Shin perguntou a Rose: Dragon se tornou um rei como Gerard? Rose respondeu: ele já foi imperador, mas se afastou de tudo e se aposentou. Eles foram ao Wolf King para perguntar sobre ele, e ele os informou que chegaria em breve, pedindo que esperassem. Quando Dragon chegou, a expressão facial de Shin mudou, enquanto Dragon estava diante dele e se curvou, dizendo: é uma honra atendê-lo mais uma vez. Mas Shin sorriu e disse a ele, sem necessidade de formalidades: basta me chamar de Shin. Eles sentaram e conversaram. Então Dragon começou a contar a Shin a história que estava repetindo com frequência desde o início do anime. Ele contou como conheceu Gerard, e como Gerard morreu contente com sua vida. Depois disso, Dragon perguntou a Shin o que ele pretendia fazer, e Shin respondeu, dizendo: não encontrei nada nos livros, então parece que voltarei à Montanha Sagrada na esperança de encontrar algo útil lá. Dragon então disse a ele que primeiro retornaria ao reino Clint para terminar algum trabalho, e depois se juntaria a ele mais tarde para ajudar. Depois disso, eles se despediram. E Shin levou as meninas e foi à guilda para procurar uma busca para aumentar sua posição. Eles encontraram uma missão para matar goblins, então decidiram aceitá-lo. No entanto, Kaori pediu para acompanhá-los, pois ela também tinha uma missão lá, então eles concordaram em deixá-la se juntar. Depois de derrotar os goblins, eles acompanharam Kaori à floresta para garantir sua segurança. Lá, Shin ficou aliviada ao ver que a floresta onde ele havia lutado que Gerard havia se recuperado. Eles então retornaram à guilda para coletar suas recompensas, onde a equipe entregou a Shin uma nova carta do ramo da guilda no reino, afirmando que o Palácio Real solicitou encontrá-lo o mais rápido possível. Shin informou Rose e Terra sobre o assunto, e eles pediram um motivo. Ele disse a eles que não sabia, mas depois se lembrou da espada que voava para o palácio, e o que havia feito lá. Percebendo por que ele estava sendo convocado, eles decidiram adiar temporariamente o assunto da promoção, e anunciaram sua intenção de acompanhar Shin. Mas Kaori pediu desculpas por não ir com eles. Shin a tranquilizou, depois perguntou sobre o pai, porque ele queria dar algo a ele. Mais tarde, Shin se encontrou com o pai de Kaori, e entregou-lhe luvas de Gerard, explicando que Gerard o havia instruído a entregá-los a ele, e que ele havia mudado o nome da propriedade para que o meio do Wei do Sensei Aoku Wei do pai de Kaori pudesse usá-los. Quando ele os usava, sentiu um grande poder, e agradeceu calorosamente. No dia seguinte eles usaram a pedra de teletransporte e foram ao local do antigo Templo da Lua. Quando Shin abriu o mapa, ele percebeu que alguém estava observando. Rose disse que as pessoas acreditavam que o Templo da Lua poderia reaparecer, porque esqueceu que era móvel há muito tempo. Eles então foram para a guilda, onde conheceram o líder, que foi acompanhado pelo feiticeiro do reino. O feiticeiro falou com Shin, dizendo: você nos disse que não sabia nada sobre a espada que voava para o palácio. Depois de avaliar seu poder, achamos compatível com a pedra de monstro que você matou. Aqui, Shin percebeu que seu segredo havia sido exposto, e agora era necessário que ele esclareça as questões. O líder continuou, dizendo: não podíamos esconder seu nome, mas quando as pessoas descobriram que você pertence ao Templo da Lua, as coisas se acalmaram. Após a segunda princesa, Ryan mal conseguiu usar a espada sagrada para derrotar um monstro semelhante. A admiração das pessoas por sua força cresceu, e agora ela pede encontrá-lo. Bias. Shin contou o que aconteceu com Tara e Rose, e eles concluíram que o reino poderia estar tentando recrutá-lo, possivelmente planejando organizar um casamento com uma das nobres damas. Eles sugeriram uma saída fácil dessa situação. Ele poderia dizer a eles que não quer abandonar sua equipe e afirmar estar noiva de Tara para evitar controvérsias e casamento forçado. No dia seguinte, Shin colocou trajes formais e foi ao reino, onde conheceu Brian. Ela pegou a espada para ele e disse: parece que você é um dos escolhidos, então eu quero lutar com você. Seu assistente ficou surpreso e disse: é assim que uma princesa pede a alguém que lute? Ela respondeu então: como podemos testar sua força sem lutar? Eu o acompanhei a uma arena enorme designada para batalhas dos escolhidos. Ela disse a ele que ninguém sabe quem construiu essa arena, mas ela tem sido usada convencionalmente para esse fim, desde os tempos antigos. Ela pediu a Shin para escolher uma arma, então ele selecionou uma espada comum para evitar feri-la seriamente, enquanto ela escolheu uma espada enorme que era maior que seu próprio tamanho. A batalha foi anunciada para começar, e os dois atacaram ferozmente um para o outro. Rion aproveitou seu movimento astuto e jogou a espada usando os pés, mas Shin se esquivou facilmente. Então ela recuperou a espada e disse a ele: eu não esperava que você se esquivasse do meu ataque com tanta habilidade, mas não vou mais ir para você. Shin não antecipou seus movimentos loucos, então ele decidiu combinar as estatísticas dela e usar a habilidade Flash,
mas ela também o surpreendeu com sua capacidade de usá-la. Ele a atacou, mas ela bloqueou a greve e bateu no chão com tanta força que isso se afastou da força de seu golpe. Shin pensou consigo mesmo: se eu não tivesse agido rapidamente, estaria morto agora. Então ele propôs terminar a luta dizendo: como nossa força é comparável, o que você diz que paramos a batalha aqui, especialmente porque nossas espadas estão danificadas? Rion concordou. Depois lhe ofereceu se juntar ao exército do reino, mas ele recusou, preferindo permanecer um aventureiro. Ela disse a ele que não o pressionaria, mas esclareceu que, por causa da espada que ele jogou, alguns o consideravam um criminoso e exigiram sua prisão. Quanto a ela considerou a espada um presente. Ela explicou que era o costume deles para um homem apresentar uma mulher com uma espada ao propor o casamento, para que ela pudesse matá-lo se ele a traísse. Shin começou a se sentir nervoso, mas ele disse a Rion que não quis dizer que tudo isso acontecesse. No entanto, Rion continuou falando e disse que consideraria a espada um presente. Se alguém perguntasse sobre o casamento, ela diria que recusou. Então ela pediu que ele lhe desse a espada em troca de dinheiro de seu tesouro pessoal, explicando que o dinheiro seria suficiente para ele viver como um rei até que seus netos morressem. Mas Shin recusou sua oferta e, em vez de dinheiro, ele pediu que lhe permitisse acesso às áreas proibidas da biblioteca. Rion concordou com seu pedido. Depois disso, eles voltaram ao local, mas ficaram surpresos ao encontrar um soldado deitado no chão. Um homem idoso se aproximou deles e lançou um feitiço na área enquanto o guarda tentava detê-lo, mas o feitiço já havia sido ativado. Shin percebeu que alguém estava controlando o velho, e de repente ele e Rion foram transportados para outro local. Rion conhecia esse lugar e disse a ele: esta é a cidade sagrada de Calca. Como chegamos aqui? Esse tipo de mágica deve ser proibido e perdido desde a Idade da Prosperidade. E como um feiticeiro poderoso como o Cardeal de Grill, ser controlado com tanta facilidade, parece que estamos lidando com alguém extraordinário. Shin perguntou se havia uma cidade próxima e ela disse a ele o nome da cidade. Então ele entrou em contato com alguém chamado Rose e explicou o que havia acontecido. Rose disse a ele que essa habilidade de controle da mente é proibida, mesmo que a própria família real a use. Se o fizerem, as pessoas os controlam. Shin respondeu exatamente: parece que alguém está atrás de nós. Eu posso usar uma pedra de teletransporte para sair daqui, mas preciso da princesa, então terei que devolver a maneira usual. Depois disso, Rose foi com Terra para o palácio e contou a ela tudo o que havia acontecido. Ela disse: é provável que quem fez isso seja um demônio, porque nossos inimigos reais são os demônios. No entanto, esse demônio é muito forte, mas ainda não sabemos o quão forte. Demônios que parecem humanos são geralmente extremamente poderosos. Quando eles chegam ao castelo, Rose usou mágica de invisibilidade em si mesma e na terra para entrar na prisão. Ela então lançou um feitiço para dormir nos guardas e entrou na cela do velho, que disse que não se lembrava de nada sobre o que havia acontecido. Naquele momento, um quarto demônio que os atacou, assim como Rose havia previsto. Rose se esquivou de sua greve e disse que finalmente encontrou um de vocês depois de 500 anos. O demônio reconheceu Rose e disse a ela: por que você protege os seres humanos? A era dos humanos terminou, e os humanos nobres que antes exterminaram nosso tipo demoníaco desapareceram. Por que não se juntar a nós? Mas Rose cortou seus membros e respondeu: não vou me juntar a você por 2 motivos. Primeiro, não vou permitir que um velho inocente como esse seja punido por algo que ele não fez. Segundo, se eu deixar você viver agora, seria uma desgraça para o Templo da Lua. O demônio disse a ela: o Templo da Lua, não havia um humano nobre que viveu lá? Não é esse o mestre que o abandonou e descartou? Por que defender esse lugar? Junte-se a nós. Rose ficou com raiva e escondeu a espada que ela tinha com ela, dizendo que você está certo, chegou na hora errada. Eu poderia ter acreditado em você se você tivesse vindo mais cedo. Então ela desenhou a espada da Lua Azul e em alguns momentos o acabou. Depois disso, ela foi ao rei e contou o que havia acontecido, dizendo que ele deveria estar preparado e manter as informações para evitar o pânico do público. Ela levou Terra com ela para a cidade. Shin havia contado a ela e a situação começou a melhorar. Voltamos a Shin, que estava pensando em como sair deste lugar. Ryan começou a explicar a ele sobre a cidade, dizendo que as cidades sagradas eram cidades antigas e foram destruídas durante a Era de Ouro. Esta é minha primeira vez aqui, mas ouvi dizer que os monstros aqui são tão fortes que são necessários muitos escolhidos para derrotar apenas um. Shin disse a ela: parece que precisaremos de armas. Ela respondeu a ele: Ryan, não se preocupe, quando nos mudamos, a espada do monstro se moveu conosco. Então, não tenho medo. Enquanto andavam pelo local, Ryan disse a ela que havia 4 portões de saída.
cada um guardado por 4 outros portões. E esses portões continham as chaves que abriam as portas grandes. Shin pensou fora da caixa e decidiu pular sobre as cercas. Mas, quando ele tentou pular, ele se viu de volta ao chão novamente. Imaginando o que estava acontecendo, ele levou Ryan com ele e disse: parece que é semelhante a um jogo. Eles foram a uma das esferas douradas e Shin disse: este lugar se assemelha a Damos. Se quisermos sair, devemos seguir esta esfera e eliminar qualquer monstros que encontramos. De fato, quando avançaram, encontraram um monstro do tipo mago na frente deles usando magia do vento e cercado por um turbilhão de todas as direções. Shin disse a Ryan para atacar o monstro enquanto ele lidava com o turbilhão. Fiel à sua palavra, ele usou sua espada e deu um único ataque que dispersou o turbilhão. Ryan também distraiu o monstro enquanto Shin usou outra espada e conseguiu derrotá-la. Ryan ficou surpreso com a forma como obteve outra espada, a qual ele respondeu que está sempre preparado. Então eles encontraram um monstro de lodo e, com as instruções de Shin, conseguiram derrotá-lo. Enquanto caminhavam, Shin sentiu algo puxando o mas ele ignorou a sensação até chegar ao portão. Lá, ele sentiu um monstro arrastando em direção a ele, mas ele se esquivou de seu ataque, que usava a magia do gelo. Shin disse a Ryan: eu serei a isca e você a atacarei. De fato, eles executaram o plano, mas a cabeça do monstro repentinamente se regenerou. Shin disse que provavelmente está usando algum tipo de mágica, e essa mágica está na pequena porta. Ryan foi procurar a magia, enquanto Shin usou todas as suas forças para atacar o monstro. Ele continuou tentando várias vezes até sentir que puxando a sensação novamente, mas continuou lutando. Após quase 30 tentativas, uma bola de cristal apareceu dentro do monstro, e quando Shin bateu com magia, o cristal começou a absorver a magia. Shin decidiu selar o monstro, mas Ryan conseguiu desfazer a magia, então Shin finalmente terminou o monstro. Depois de sair do labirinto, eles se sentaram para descansar, e Shin trouxe equipamentos de acampamento com ele. Ryan ficou surpreso com isso, então Shin disse a ela: eu gosto de estar preparado para tudo. No dia seguinte, eles acordaram com um barulho muito alto vindo de um rebanho de monstros em direção à cidade de Malvir, que estavam a caminho. Essa onda de monstros era capaz de destruir completamente a cidade. Eles decidiram ir à cidade para salvá-la. Eles chegaram à cidade e decidiram se separar. Ryan iria ao governador para avisá-lo sobre o ataque iminente, enquanto Shin iria à guilda do aventureiro para informá-los, porque eles precisariam do exército e dos aventureiros para a batalha. Shin foi ao líder da guilda e contou a ele sobre a onda de monstros. Então, uma recomendação do Templo da Lua parecia confirmar sua história. O líder da guilda concordou e disse que agiria o mais rápido possível. Enquanto Shin andava pela cidade, uma placa em uma loja chamou sua atenção, e ele descobriu que seu nome era Land of Meow. Ele sentiu que conhecia esse lugar, mas recebeu uma ligação de Rose, que disse que ela estava prestes a chegar. Ele pediu que ela fosse à guilda e informasse ao líder que ela se juntaria ao exército de defesa. Ele perguntou sobre a loja, mas ela disse que não sabia, então Shin continuou andando. De repente, uma figura com cabelos amarelos parou na frente dele e disse: finalmente, eu encontrei você. Eu nunca esperava que você ainda estivesse vivo. Essa pessoa foi chamada Elief, um dos personagens de apoio do amigo de Shin chamado Barry. Eles se sentaram juntos e conversaram, e Shin disse que ofereceria sua ajuda para defender a cidade. Barry disse: mas se isso fosse uma inundação, você poderia ter eliminado os monstros antes que eles chegassem. Shin respondeu que não podia usar todo o seu poder porque estava com Ryan e não queria chamar a atenção. Então Shin perguntou sobre a loja que ele tinha visto, e perguntou se Barry sabia alguma coisa sobre isso. Barry respondeu: sim, a loja pertence a um de seus amigos. Eu pensei que os jogadores haviam desaparecido, mas fiquei aqui. Shin respondeu surpresa: não, há muitos jogadores que ainda não desapareceram, e alguns deles estão nesta cidade. Barry pegou um artigo contendo os nomes dos jogadores que ainda estavam vivos, junto com os nomes dos assassinos dos jogadores. O olhar de Shin mudou como ele disse: eu esperava que essas pessoas existissem. Muitos dos meus amigos morreram por suas mãos. Eu nunca vou perdoá-los. Barry continuou falando e disse a Shin: desde que descobrimos que alguns jogadores ainda estavam vivos, Rose foi quem insistiu que caçarmos os assassinos dos jogadores. Eu sei que ela escondeu isso de você, e você a considera um traidor, mas tenho certeza de que ela fez isso para impedir que você se preocupe. Naquela noite, quando a batalha começou, Rose lançou um ataque enorme que eliminou milhares de monstros em meros segundos. Então Shin entrou, usando seu imenso poder, para aniquilar uma grande parte deles, embora ele se segurasse para evitar chamar a atenção. Tara também usou seu arco, que Shin aprimorou para dar um ataque incrivelmente poderoso. Então os guardas do reino intervieram,
envolvendo os monstros em combate. No entanto, naquele momento, uma besta enorme acusou Ryan, que não conseguiu se defender, mas no último segundo, ambos chegaram e a salvaram. Deixando-a surpresa com a presença dele, ele disse a ela: a guilda solicitou nosso apoio, e Miley também me pediu para ajudar o reino. Através de sua cooperação, eles conseguiram eliminar o monstro. Depois disso, Shin decidiu terminar a batalha de uma vez por todas. Então ele vestiu uma armadura à prova de fogo e sacou sua arma amaldiçoada, limpando todos da área. Em um instante, ele descartou todos os monstros, mas esse foi realmente o fim. Um demônio apareceu, o responsável pelo dilúvio. Ele tentou brincar com a mente de Shin, mas Shin respondeu: você é um humano vil. O que você está fazendo aqui? Usando todo o seu poder, Shin conseguiu vencê-lo, levando assim a batalha a uma conclusão bem-sucedida. No dia seguinte, o reino decidiu realizar uma cerimônia comemorativa em sua homenagem. Rose se aproximou de Shin e pediu desculpas por esconder tudo o que Barry havia dito dele. Ela começou a chorar e disse: eu tinha medo de que, se lhe falasse sobre os assassinos dos jogadores, você voltaria à pessoa que costumava ser. Eu não podia acreditar que você se tornou melhor do que antes, e sei que não posso tomar o lugar dela, mas eu estava tentando. Shin ficou surpresa com suas palavras, depois a abraçou e pediu desculpas por fazê-la se sentir assim. Ele disse a ela: fiquei tão feliz que você estava ao meu lado, e não vou puni-lo por nada que você fez. Então Rose perguntou a ele: você ainda ama Marin? Sua expressão facial mudou como ele disse: sim, meus sentimentos por ela nunca mudarão. Rose respondeu: tudo bem, eu entendo, mas sempre vou te amar. Mesmo que você volte ao seu mundo, eu não vou desistir. Shin ficou ainda mais surpresa com suas palavras. Com o passar dos dias, ele começou a pensar consigo mesmo: até eu encontrar um caminho de volta ao meu mundo, eu moro aqui. Não sei o que acontecerá com os assassinos dos jogadores, mas tudo o que sei é que há pessoas aqui que me amam, e eu deveria ficar com eles. E, assim, a história do anime terminou. Se você gostou, não se esqueça de apertar o botão Limente e assine o canal e compartilhe seus pensamentos sobre o anime. Adeus!